Ontem circulou um vídeo no Instagram que eu quero dividir com vocês aqui e comentar porque tem muitas coisas envolvendo tópicos que a gente já debateu aqui inúmeras vezes, mas que vale reforçar porque fala basicamente de direitos humanos, fala de enfrentamento ao racismo, fala também de comportamentos masculinos. E foi um vídeo de uma Instagrammer querendo boicotar um livro infantil. Vamos assistir aqui e depois a gente vai debater alguns tópicos que me chamaram a atenção nessa fala dela e nos prints que ela colocou depois, que eu vou mostrar para vocês também e a gente vai analisar. Então assistam. Eu vim fazer um story diferente hoje. Não gosto muito de ficar falando sobre assuntos delicados, mas esse aqui é um pequeno alerta para você que é pai e mãe e que assina a leiturinha. Sabe a leiturinha? Aquela que a gente assina, vem todo mês um livro, bem bonitinho, né? Com atividade e tal. Então, eu assino desde que a Sara é bem pequenininha e sempre veio livros normais, assim, né? Para a idade dela. Agora, a Sara tem 6 anos. Ela completou em janeiro. E a partir dessa idade, eles começaram a enviar livros com ideologias, certo? Eu cancelei já minha assinatura e encontrei um livro hoje que estava guardado e eu não tinha visto, que também veio esse ano. E vou colocar para vocês aqui a foto. Então, assim, se você, pai ou mãe, não deseja que isso entre na sua casa de maneira silenciosa, eu sugiro que vocês olhem tudo o que é oferecido às crianças. É um livro, é bonitinho. Nessa idade, a Sara já sabe ler, então eu não preciso ler para ela. Se ela quiser, ela lê sozinha. E eles sabem disso. Eles sabem que as crianças vão ficando independentes e os pais muitas vezes nem leem os livros que elas acessam, porque é um livro, gente, coisa mais bonitinha, listradinho. Então eles vão pegando as nossas crianças pelo detalhe. É silencioso. É aquele desenho bonitinho que tá passando lá. E você não tá nem ouvindo o que os personagens estão falando. Como eu falei, isso aqui tem a ver com vários tópicos que a gente aborda no canal. E isso que ela está cancelando, né, que esse livro que ela menciona, é esse aqui. É o livro Quinzinho, eu tenho aqui em casa, que é da autoria de Luciano Ramos e ilustração de Bruna Assis Brasil. E ela depois colocou uns prints também do livro, daquilo que ela achou que era problemático na história. Vou pôr para vocês aqui, a gente vai ver. Ela publicou aqui uma foto de uma das páginas do livro, que é quando a criança, né, o Quinzinho, acorda e ele vai acordar os pais no quarto. Daí ela... Problema número 1. Criança que dorme na cama dos pais. Então, assim, ela nem sequer entender o livro, né? É uma criança que acorda e vai chamar os pais. E mesmo se dormisse com os pais, eu acho que nem sequer é um problema, porque coleito é um modo de você criar com afeto também seu filho. Eu fiz coleito com o Felipe até, sei lá, 4 anos, 5 anos. Então, não sei qual é o problema. Daí, problema 2, né? Número 2. Inversão de papéis. Aqui você tem o pai do Quinzinho servindo o lanche, o café da manhã para ele, aqui, pondo geleia no pão do Quinzinho. Aí, além disso, fala aqui, né, que ele ajuda a preparar o café da manhã, colocar o uniforme escolar, organizar a mochila, pentear os cabelos. Então, assim, para essa mulher aí, para essa Instagrammer, o fato de um pai ajudar o filho, né, cuidar do filho, ser uma figura presente na vida do filho, é uma inversão de papéis, que não deveria ser o pai fazer isso, a mãe, né? E depois, uma outra coisa que ela colocou aqui, forçando a barra. A Sara nem sabe o que é racismo com 6 anos. Sara é a filha dela. Ela nunca nem presenciou algo desse tipo. Por que eu deveria mostrar uma realidade distante da maturidade dela ainda? E é a pergunta que ela se faz, né? E depois ela critica um outro livro também, que é dessa coleção aí, enviada pela Leiturinha. Como eu falei, o livro está aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o livro. Eu também pedi para que o Luciano Ramos, que é o autor do livro, falasse um pouquinho sobre esse texto. Ele mandou um vídeo para a gente aqui. Na verdade, o que o Quinzinho faz é descortinar uma realidade muito difícil, de que crianças negras na primeira infância vivenciam sim situações de racismo e que essas situações elas precisam ser olhadas, mas ele convida também as famílias e as crianças brancas a uma atitude antirracista. E por outro lado, o Quinzinho ele também naturaliza o papel do pai no lugar de cuidador, porque o pai do Quinzinho é extremamente cuidador, afetuoso, é ele quem organiza o cotidiano da vida do menino Joaquim.
O que para nós que somos paternólogos, né, ou seja, trabalhamos com o tema da paternidade, eu sou um paternólogo, eu trabalho o tema de paternidade, trabalho o tema de masculinidade, é algo extremamente necessário de naturalizar no cotidiano das famílias. É isso, assim. Então, ou são essas, na verdade, as mensagens que o Quinzinho tem levado por aí ao longo de 3 anos. E um livro bem bonito, na verdade, é bem emocionante, né? Um livro afetuoso, que você tem o pai que vai junto com o filho tentando compreender esse mundo. E aí a história, né, mostra essa relação afetuosa entre pai e filho, que de fato é o que ela criticou, né? Um pai que ajuda o filho, sabe, com suas coisas. Ela achou que é um problema isso. E depois, na história, né, o Quinzinho volta chateado para casa porque ia ter uma peça de teatro na escola e ele queria ser o príncipe da peça, uma peça sobre uma princesa e um príncipe, ele queria ser o príncipe e as crianças riram dele porque ele era negro e não era um papel que negro faria. E daí o pai vai mostrar para ele que, na verdade, ao longo da história, muitas personalidades negras ocuparam espaços de destaque e que ele poderia ser o que ele quisesse. Então, sim, é um livro antirracista. É sério, gente, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que acha que há algum problema que a sua filha ou filho de 6 anos, 7 anos, tenha contato com enfrentamento a preconceitos históricos no Brasil, que tenha problema em ler um livro que é claramente, abertamente antirracista, ou seja, de destruição, ou seja, de enfrentamento, ou seja, de confronto a um preconceito. Qual é o problema disso? Depois eu fui pesquisar o perfil dessa mulher, né, e a gente percebe que ela é bolsonarista, né? Ela fechou o perfil agora, ela privou o perfil dela, mas tinha uma foto de uma bebê lá, que é filha dela também, de uma bebê de, sei lá, talvez 1 ano, um pouquinho menos, com um bodyzinho com o slogan do Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, assim, é claro que quando ela critica o fato de essa coleção estar enviando livros, entre aspas, com ideologias, as pessoas nunca enxergam a própria ideologia. A ideologia é igual o cisco, que você vê no olho do outro, mas não vê a trave no seu. Todo mundo tem ideologia, menos a gente. A questão nunca é, de fato, a ideologia, ou o fato de ter ideologia, mas é o fato de ser uma ideologia distinta da nossa. E aí muita gente não tolera isso. As pessoas, mesmo que não aderem a visões extremas da realidade, elas são incapazes de aceitar que há perspectivas sobre o mundo que não se encaixam nas nossas. Só abrir um parênteses aqui antes de continuarmos com esse tópico, é porque os pais têm todo o direito de selecionar aquilo que os filhos querem ler. Então, assim, você aí, pai, mãe, obviamente você tem o direito de, não, eu sou, sei lá, sou cristão, sou evangélico, eu quero que meu filho leia livros infantis que abordem a questão bíblica, trabalhem com temas da Bíblia, com histórias bíblicas. Você tem o direito de selecionar, você como pai ou mãe aí, tem o direito e tem, sabe, a sua atribuição de orientar o seu filho para diferentes visões suas, inclusive, né? Eu imagino que o ideal seria pôr em confronto com diferentes visões, de modo que a própria criança pudesse, com o passar do tempo, ir encontrando seu caminho nesse mundo, porque também seu filho não é obrigado a concordar contigo, né? Muitas vezes é motivo de confronto entre pais e filhos, porque os filhos têm visões diferentes dos seus pais, mas eu entendo que os pais têm, sabe, esse direito de fazer isso. Ela tem todo o direito de não querer que o filho leia livro do Luciano Ramos ou de outro autor, ou quem quer que seja. A questão não é essa. A questão não é o fato de ela não querer que leia esses livros ou que leia outros tipos de materiais, que leia livro da Barbie, por exemplo. A questão é, me parece, pelo menos, né, ela vir com essa conversa furada, com esse papo furado de ideologias, quando ela e a família dela está imersa em ideologia bolsonarista, que é uma ideologia que a gente sabe, bem complicada, porque a gente acompanha isso ao longo dos últimos anos, né? É uma ideologia que leva, inclusive, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, uma tentativa de insurreição no Brasil, que foi a invasão da sede dos poderes em 8 de janeiro. Então a gente sabe para onde pode levar essa ideologia, o que ela significa, o que os slogans bolsonaristas significam também, onde eles se inspiraram. Já falei muito sobre isso aqui no canal também. Então, assim, a questão não é o fato de apenas ela questionar a ideologia de outros grupos, mas a própria ideologia que ela propaga, que ela professa, e que depois que ela publicou esse vídeo aí, e que deu uma viralizadinha em grupos conservadores, passou a ser reproduzido por influenciadores olavistas, inclusive. Um dos que reproduziu isso aí foi o Bernardo Kister, que é um baba-ovo do Olavo de Carvalho, que frequentava a casa do Olavo de Carvalho lá na Virgínia, e alguém que se arrogou a missão de levar a tocha do Olavo de Carvalho adiante. Então, assim, a gente sabe com que essas pessoas dialogam, né? E que em tese, pelo menos, né, assim, pensando no mundo ideal, e que em tese, até mesmo uma pessoa conservadora poderia ser antirracista, ou deveria ser antirracista, né? Porque esse é um enfrentamento não apenas de quem sofre preconceito, mas de qualquer pessoa. Então, assim,
Eu suponho que uma criança de 6, 7 anos está totalmente capacitada para poder debater esses assuntos. Eu percebo isso na formação do meu próprio filho também, que era um tema que a gente já debatia com ele quando ele era pequeno. Na escola a gente debatia isso, já havia questões de homofobia, já havia questões de machismo, questões de racismo, de preconceitos. Ele, como estrangeiro aqui na Espanha, né? Ou seja, uma criança, filho de pais estrangeiros, estudando numa escola espanhola, ele, suponho, eu imagino que ele tenha sido confrontado com esse, sabe, com esse tema da xenofobia também. Então, me parece essencial. O fato de uma criança não ter sofrido preconceito ou não ter colegas negras pode se tornar um problema para ela no dia a dia, não a impede de compreender que crianças passam por isso o tempo todo, crianças e adultos. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalhar a questão do racismo com crianças, mesmo aquelas que não sofrem preconceito, é crucial para poder alterar, em longo prazo, essas estruturas de poder, essas estruturas de opressão e de preconceito. Não se pode esperar, embora isso aconteça, mas não se pode esperar que alguém se torne adulto para começar a questionar certos valores preconceituosos que ela foi absorvendo ao longo da vida. É importante que desde cedo, sabe, vá se ensinando, vá se instruindo, de modo que ela já venha um pouco mais, sabe, lapidada a ponto de não precisar, sabe, se desconstruir depois de adulta. Então, seria importante que a Sara ou outras crianças dessa faixa etária tivessem contato com esse tipo de questão. O segundo ponto tem a ver com o livro também, né? Com esse livro aqui, que é importante para crianças negras se vejam representadas. Esse é um tópico importante porque é uma das propostas dessa editora, da Caqui, que é de trabalhar com representatividade. Então, assim, você vai ver em outras obras dessa editora os corpos negros, crianças negras, adultos negros, sabe? Corpos normais, inclusive, mulheres com estria. Então, assim, isso é importante para que muitos grupos que tradicionalmente não são representados na mídia, na televisão, na cultura de massa, na publicidade, possam se ver representadas desde criança, inclusive, nos livros infantis. Quando você é trazido para um mundo no qual os personagens se parecem contigo, isso vai também te dando uma visão de possibilidade. Eu me recordo aqui uma vez de uma entrevista que o Drauzio Varela fez com o Mano Brown, e me marcou muito, porque o Mano Brown dizia que, quando ele era criança, ele nem sequer tinha sonhos, porque ele, como um jovem negro periférico, que sonhos ele teria? O que ele poderia imaginar para ele próprio? Então acho que tem a ver com isso, é de você trazer para essas crianças negras ou de outros grupos minoritários, trazer essa visão de que elas podem sim ter sonhos, que elas podem sim ter um futuro diferente, que elas podem sim superar esse preconceito. Então esse livro Quinzinho aqui do Luciano Ramos é bem importante por causa disso, porque o que o pai faz com afeto, com cuidado, com carinho, o que ele faz é mostrar para o filho dele, há saídas. Você pode ser o príncipe na sua história, mas você pode ser muitas outras coisas também. Há saídas, você pode sonhar. O terceiro elemento tem a ver com a noção da paternidade e da figura paterna na criação de um filho, né? Que foi uma das críticas feitas por essa mulher, que é quão importante para uma criança e para o pai também ter essa relação, né? Ter esse contato e trocar essas experiências e mostrar modelos diferentes também do que é ser homem, do que é ser pai. Desconstruindo uma noção tradicional, sabe, retrógrada, machista do que é cuidar de uma criança ou de que é, sabe, pôr um filho no mundo. Então é muito mais do que isso. Nesse livro aqui ele mostra que um pai é muito mais do que simplesmente, sabe, gerar e ter lá o filho e pagar as contas. Então isso é importante e mais uma vez vale reforçar para a criança isso, né? Para que um menino veja, olha só, meu pai também faz isso. Olha que legal como meu pai cuida de mim. Olha que legal o que ele faz por mim. Olha que legal essa relação. Então, ver isso espelhado também já lança, além de um enfrentamento ao racismo, de um enfrentamento ao preconceito, também um modelo do que é ser pai, um modelo de paternidade, como disse o Luciano Ramos aqui no vídeo dele. Só repetindo aqui, essa mãe tem todo o direito de não querer que a filha leia esse livro ou outro livro qualquer. Só que é muito mais do que isso, na verdade. Quando ela vem e aponta nesses problemas, isso está revelando uma série de elementos da própria ideologia dela. E como eu falei, todo mundo vê a ideologia do outro. Todo mundo sabe apontar e mostrar, olha só, isso aqui é o que você faz. Mas pouquíssimas pessoas conseguem olhar para a própria ideologia, para os próprios comportamentos e como isso pauta o modo como você acha com as pessoas, como você se relaciona com o mundo, como você projeta sua vida também. Quem quiser conferir esse livro aqui, Quinzinho, do Luciano Ramos, eu vou pôr o link na descrição desse vídeo, você pode ir lá conferir, caso você tenha curtido a ideia do material. Como eu falei, é uma história bem bonita, bem emocionante, e traz a mensagem importantíssima de enfrentamento ao racismo, uma mensagem antirracista e também de um pai que cuida do filho. Oh, que ótimo, né? Bom se fosse assim sempre. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Primeiro sobre esse vídeo dessa mulher aqui, incomodada com um livro antirracista que foi enviado para a filha dela. Como é que você entende isso?
Essa questão da ideologia também, né? Como que você observa essa incapacidade das pessoas perceberem a própria ideologia que as norteia? Diga embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e quem quiser participar, na descrição também vai estar o link para o meu clube do livro. Todos os meses você encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores que trazem filosofia para os teus textos. Nesse mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, de Platão. Espero você por lá, um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital, as estratégias que são as mais efetivas para conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante para poder influenciar as pessoas, para poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição para poder combater o bom combate nesse mundo hoje em dia que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite.